O conto a seguir foi lido especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Se você puder fazer melhor, envie-nos sua gravação para iba@ibamendes.com. Será um prazer publicá-la em nosso canal. O açougue de Breno Accioli, voz Iba Mendes. O rosto de Frederico parece ficar ainda mais triste, naquela tristeza que o espelho retrata. É uma face embaciada e vencida, que o espelho devolve com todas as suas rugas, com o seu olhar pesaroso. Disse-ia mais um antigo espelho que estivesse retratando uma antiga face, um outro espelho que, por acompanhar uma outra vida de Frederico, agora estivesse a reproduzir tudo o que aconteceu. E dentro daqueles olhos enevoados, longínquos, estão desfilando aquelas antigas imagens, estão a caminhar vagarosamente em perfeita reprodução todas as sensações, remotas sensações que abriram sulcos, que envelheceram precocemente o rosto, fizeram de Frederico um outro. Positivamente, depois daquilo tudo, Frederico tornara-se um outro. A imagem que o espelho devolve mais parece o retrato de volta de um filho pródigo, mas de há muito que Frederico não faz viagens, não transpõe fronteiras. Agora as viagens de Frederico parecem caminhar no mesmo caminho de outrora, caminhar numas recordações cadenciadas, lentas, tudo cinzento, dando a entender que vultos de pesados capotes mergulham num pesado silêncio todos os ruídos. Nem a fonte murmurando sobre o musgo das pedras limosas se escuta. Uma misteriosa prisão faz calar o mais leve dos movimentos e tudo está morto, parado. A penumbra inundando o quarto confunde-se na cor dos móveis, ficando somente a lâmina do espelho a se realçar numa sumida claridade, a devolver os sulcos que descem como nervuras pela face de Frederico. Nenhuma nuvem a caminhar, nenhum vento a balançar os ramos das árvores. Junto de Frederico, uma vela se extingue, morre lentamente numa chama azulada que terminou de desaparecer. Uma vela denunciando insônia, morrendo tão molemente que nem sequer o espelho se apercebeu. Depois, o silêncio que a penumbra bafeja pelas paredes. O espelho, sim, nada modifica. Simples, continua a denunciar na sua simplicidade o de cruel que Frederico gostaria de esconder. Esconder as rugas, o passado de fortes memórias. Simples, indiferente, o espelho vai recordando os antigos caminhos, as riquezas de antigas sensações, aqueles falsos tempos. Apesar do quarto ser enorme, apesar de Frederico reviver, sentir-se um outro analisando passadas memórias de um triste fim, apesar das recordações chegarem intensas, cheias daquela mesma força de quando se sucederam, Frederico parece acompanhar o sono de Ângela, velar aquele sono que, de tão profundo, trouxe a imobilidade, o repouso, a fria certeza de nunca mais amar. Quanto tempo? Talvez desde o princípio da noite, ou somente há um instante, Ângela estivesse morta, morta num sono tranquilo, diferente daquele outro repouso que a inundava de sonhos atormentados, que a fazia dormir coberta de suor, embaladas por terríveis convulsões, abrindo os braços, rasgando as mãos em violentos gestos. Morta, bem morta, como se quisesse atestar naquela placidez a sua inexistência. Nunca mais os dedos de Ângela curvar-se-iam, cansados, curvar-se-iam para, afinal, relaxarem-se, mostrarem as mãos sangrando em talhos profundos que as unhas haviam feito. Nunca mais Ângela soltaria grunhidos, nunca mais seria a sua boca uma válvula que soltasse palavras incompletas. Estaria bem morta, amortalhada nas roupagens de penumbra, os seios quietos como polpas de dois barcos cansados. Os cabelos se derramando numa túnica esgarçada de ombros abaixo, a mão direita no abandono,
à esquerda pendendo do leito tão expressivamente, como se estivesse a engaiolar um passarinho, a reter um apressado adeus. Nenhum traço corre pela face de Ângela, nenhum sinal de revolta traduz-se de seus lábios. Parece mesmo um sono tranquilo, uma mulher a dormir. Se houvesse claridade, notar-se-iam duas sombras aumentando o roxo das olheiras, um nariz afilado, restos de lágrimas que ficaram presas no queixo. Mas o que a penumbra permite ver são os detalhes, sim, a forma, o conjunto de todos os ângulos. Frederico não consegue se libertar da oculta e misteriosa força que o prende defronte o espelho. Seu desejo seria o estrangular todos os outros Fredericos que desfilam com todas as suas características expressões, esbofetear uma por uma cada face que o espelho devolvesse, abandonar a morte de Ângela e ir para a beira do rio, para qualquer lugar que não tivesse espelho, que não mostrasse um braço a pender, uma morte que sua vontade impusera. Mais uma vez olha o castiçal, as lombadas vermelhas dos tratados de patologia. Todos os membros estão prisioneiros de uma inabalável sentença, os braços, as pernas, as mãos, os dedos, todo o corpo. Livres somente os olhos, mas livres para torturar, para aumentar a tensão de um castigo cada vez maior. E como se de verdade correntões aprisionassem os membros de Frederico, ele se convence da impossibilidade de fugir, dobra o busto, engolfa os dedos nodosos nos cabelos brancos. Dentro do barracão deveria haver jogo, cartas inundadas deveriam encher mãos calosas, deveriam haver ritmo de pandeiro, cantigas, loas, mas o que existe é o silêncio do inverno, esse triste silêncio embaciando vidraças, congelando o marulho do rio. A 2 passos está o barracão, mas Frederico não consegue vislumbrar o vermelho das telhas e o desenho da balança, equilibrando 2 sacos, um de outro de dinheiro estampado na parede. O inverno distancia tudo, esconde todos os detalhes, e o que Frederico vê é o que o inverno mostra, sombra, muita sombra mergulhando a solidão que a névoa trouxe. Quanto engano! Frederico levanta a cabeça, retira as mãos dos olhos, tenta caminhar. Sente o impossível, esse impossível de querer andar e não poder, de querer falar e sentir a voz distante. Quanto engano! Limita-se a olhar o fundo do quarto, e os olhos pousam sobre o corpo de Ângela. Somente os olhos de Frederico continuam livres para romper a penumbra que deveria ficar intacta. Sim, a penumbra deveria ficar intacta, mas fora rompida. A mão esquerda de Ângela pendia, os dedos retendo ainda um resto de cor. Frederico ansiava um repouso, mas somente depois perceber o engano, compreendera que jamais o ato que acabara de praticar poderia trazer o seu descanso, a sua liberdade. Nunca mais ele teria o seu repouso. E mesmo antes de pensar em repousar, na liberdade que somente o repouso poderia trazer, Frederico começa a sentir o desequilíbrio, a morte de todos os seus planos. Como fora enorme o sofrimento de Ângela. Na certa, Ângela recebera a morte como um alívio, como um descanso, e morrendo obtivera o repouso que ele tanto desejava. E Frederico viu-se como um homem que acaba de ser roubado, percebeu um enorme repouso adormecendo a face de Ângela, como se tudo aquilo que ele tanto desejasse possuir, Ângela estivesse possuindo numa eterna posse. Sim, Ângela era quem estava a repousar no seu último sono, talvez o sono mais tranquilo de sua vida. Apesar de estar sentado defronte ao espelho, Frederico parecia estar debruçado sobre o cadáver, a senhorear-se de algum segredo que os lábios não puderam transmitir. O espelho era cruel, antes fizera desfilar, uma por uma, todas as memórias, agora parecia reavivar a Ângela, suspendê-la do lençol, tirá-la daquela imobilidade, colocá-la nos braços de Frederico. Lá fora as sombras se condensavam, e as árvores eram tristonhos galhos, imóveis folhas. Tudo encapotado, tudo dormindo, todos distanciados pelo sonho, muito longe do mais leve pressentimento que Ângela estivesse morta. Ele e o vigia deveriam ser os únicos acordados,
ambos a velar, ambos a tomar contato com as diferentes sensações da noite. A umidade aprisionava tudo. Frederico olha, mais uma vez percorre as lombadas dos tratados de patologia, demora-se a olhar o castiçal, as gotas de cera e novamente volve-se para os livros de medicina. Desfizera-se de tudo quanto pudesse lembrar o que ele fora, mas os tratados de patologia ficaram e agora surgiam velhos retratos. E Frederico pareceu escutar antigas palavras de vozes amigas, pareceu distinguir a voz de seu pai salientando-se no meio de outras vozes que possuíam a mesma entonação das vozes de sua mãe, de seus avós, de seu Tibúcio. Eram vozes de família que Frederico parecia ouvir, vozes de sua infância, vozes de sua adolescência, vozes de uma multidão cheia de ódio. Era a voz de seu Tibúcio, voz grave e solene, impondo respeito, silêncio. Eram palavras de seu Tibúcio que Frederico escutava, se porventura seu Tibúcio não houvesse morrido e Frederico permanecesse em Santana do Ipanema, recém-formado, prestes a morrer nas mãos da turba que crispava os punhos cerrados de ódio, de vingança. Então foi naquela tarde que o poder de seu Tibúcio se evidenciou, que a sua voz fez calar centenas de vozes desenfreadas, loucas, surdas. Foi naquela tarde de dezembro que a multidão avançou rua acima, avançou como uma tempestade, esmagando o silêncio, chamando para as janelas cabeças curiosas, convidando-as a aumentar a cauda do enorme bicho, que parecia mesmo um bicho ao rá, a se elamear no próprio amor. E a turba subia a rua agitando toros, cacetes, enxadas, agitando chibatas, relhos. Quem não soubesse do que se tratava, nunca que pudesse supor que toda aquela multidão fosse enfrentar um homem que estava a jogar a mão. E a multidão continuava a subir, arquejando, animalmente arquejando. À frente da multidão caminhava um homem, diferente dos outros, um homem que parecia gritar mais que todos os outros homens reunidos, gritar mais que todas aquelas bocas, apesar de conservar-se silencioso, como se estivesse a velar no seu silêncio aquela menina que repousava em seus braços. Era uma menina morta que os braços daquele homem traziam, uma criança coberta de chagas, de abertas feridas, que aqueles braços sustentavam, e na fronte de todos, aquele homem caminhava enérgico, decisivo, ostentando a criança de cabelos louros, de olhos azuis, de braços desgovernados, a criança que morrera há pouco, mas que já começava a exalar, a escorrer de suas feridas gotas de pus. Abriram janelas, gritos anônimos juntaram-se aos da turba, e como os sinos plangessem, mas parecia um enterro de sepultamento tardio. Gritavam pelo nome de Frederico, enxovalhando-o, matando-o. A menina estava morta, coberta de feridas, suporejando, começando a feder naquele improvisado berço de possantes braços, e apontavam Frederico como o causador de sua morte, como o assassino. E todas as bocas começaram a berrar pelo nome de assassino, quando a turba avistou o planalto do monumento, ainda calmo, sem saber de nada, musicado pela cantiga das lavadeiras. Foi seu Tibúcio quem despertou a atenção de Frederico. Então a turba estacou, fez-se um silêncio, mas logo em seguida os gritos rasgaram-se mais fortes, mais cheios de ódio. O homem silencioso estendeu a morta sobre as lajes e aguardava uma ocasião para falar com todas as forças, erguer os braços no ímpeto alucinado, amotinar ainda mais aqueles corações inchados, duplos. O vento corria pelo planalto e recompunha os cabelos da criança morta. Em derredor as árvores eram galhos se inclinando, e as lavadeiras deveriam estar surdas, pois continuavam cantando loas de rimas tristes, como se não tivesse ouvido aqueles gritos e vivesse somente para cantar. E quando aquele breve silêncio se fez, as loas realçaram, adquiriram uma expressão estranhíssima, como se estivessem a velar a morte da criança de olhos azuis, a velar numa carpideira distante aquelas chagas que aos poucos se abriam, cada vez mais se abriam, sugerindo botões de rosas vermelhas. Por que seu Tibúcio falara naquela voz? Por quê?
Se seu Tibúrcio adivinhasse que a vida de Frederico terminaria assim, certamente não teria gritado, dispersando aos berros a multidão. Na certa não teria impedido que matassem Frederico, partisse-lhe o crânio, abrisse-lhe talhos profundos no corpo. Teria sim assistido ao crime mais justo do mundo, à punição mais merecida de um castigo. Porém, seu Tibúrcio gritara e as palavras ressoaram como uma ordem, dispersando aquela gente. Bem longe da verdade achava-se seu Tibúrcio, longe de supor que mais tarde o sofrimento de Frederico seria muito maior, longe de imaginar que a morte da criança nascera de um desejo mórbido, consciente, um lento desejo que Frederico alimentava de há muito. Um desejo que acompanhava Frederico desde a adolescência, do tempo daqueles estudos de culturas microbianas, que as lentes do microscópio aumentavam 1000 vezes mais. E Frederico sorria, antegozando o futuro crime, passando tardes inteiras naquela morbidez que o microscópio o estampava, a mostrar o poder da morte em suas mãos, os virulentos e móveis desenhos transformados na inconstância dos vibriões, na mobilidade dos espíritos. E como gostava Frederico daqueles terríveis desenhos, daquelas terríveis cores. Com que carinho Frederico olhava aquelas lâminas, aquelas provetas, e certa vez a satisfação fora tão grande que as suas mãos acariciaram todo o microscópio. Parecia que a descoberta fosse de uma fabulosa riqueza. As lentes continuavam turvas, mas antes haviam mostrado formas absorventes de flores carnívoras, verdes ramificações lembrando algas vivas. Mais parecia o fundo de um fabuloso oceano, braços de monstruosos polvos, que uma simples lâmina de terríveis consequências. Frederico sorria ao descobrir aquele belo horrível. Conhecia a intimidade de centenas de lâminas, mas a intimidade daquela era diferente, por demais inigualáveis naqueles movimentos semelhantes aos de goelas calmamente deglutindo. Parecia mesmo um enorme polvo a se mover, um esverdeado sargaço a se decompor. Frederico sorria, uma enorme satisfação abria-lhe os sorrisos. 1, 2, 3 vezes modelou de manso, modelou carinhosamente o microscópio e, quando os dedos cansaram-se de modelar, as mãos estavam exaustas, também cansadas. Tardes inteiras Frederico debruçou os olhos sobre aquilo e noites acordou conservando dentro dos olhos aquela paisagem. E cobaias, muitas lebres, transformaram-se em cobaias e lebres de pus, em chagas que iam carcomendo como um roseiral incansável de carcomer. Frederico sentava-se defronte das gaiolas e os fundos do laboratório eram sensações de cenas privadas. Era um açougue de pequenos animais que se descompunham, lentamente morriam sem soltar nenhum guincho, nenhum sinal de revolta. De olhos atentos, Frederico acompanhava aquelas mortes, pressentia o movimento decisivo e então descia a gaiola e acompanhava aquela morte, esquecia-se, os olhos choravam e um sorriso entreabria-lhe os lábios no imenso gozo. Quantas mortes naquele pequeno açougue Frederico assistiu, quantas? Seus últimos anos de faculdade foram de profundas sensações, tempos absortos, instantes em que o êxtase se prolongava injetando aquela sonolência, aquele líquido carregado de ocultos botões que esbocavam vermelhas corolas das peles e faziam dos coelhos animais enxagados. E a vida de Frederico estava naquele ato de procurar uma veia, de apalpar um cordão venoso, e de mansinho introduzir a agulha, bem de mansinho e injetando aos poucos, deixando-se seduzir por aquela lentidão. Quantos coelhos ficaram de olhos carcomidos, quantos cachorros morreram sem latir? E na faculdade todos fugiam de Frederico, olhavam-no de longe, ele sempre calado, a respirar aqueles odores, a ver gaiolas suspensas, como se os fundos do laboratório fossem um variado canteiro sempre a florir. Por que seu Tibúrcio dispersara a multidão? Mais uma vez Frederico se interroga, uma vez mais reconstitui as feições da criança loura, morta, estendida sobre as lajes, o vento recompondo os cabelos, as luas das lavadeiras carpindo aquele breve instante de silêncio.
Desfizera-se de tudo, menos dos tratados de patologia, e agora as lombadas vermelhas, que o inverno escurece, assemelham-se a vozes antigas, a palavras que Frederico jamais gostaria de escutar. Relanceia o castiçal, caminha os olhos pelas tábuas escuras do armário e, antes de chegar ao leito de Ângela, detém-se num quadrado da janela. Tudo absorvido pelo inverno, aprisionado pela bruma, encapotado pela névoa, o barracão às escuras, o rio de águas enrijecidas, sem poder marulhar. Se houvesse um pouco de claridade, Frederico poderia ver o retrato da balança, o saco de dinheiro equilibrado pelo saco de ouro, fotografias de garimpeiros encurvados sob o peso de enormes pepitas, voltando ao entardecer das margens do rio, das aluviões, das serras devastadas pela ambição. Mas a névoa esconde tudo, distancia os desenhos de batéias, de picaretas, de enxadas, até mesmo os vultos das casas não se vislumbram. A paisagem que Frederico percebe pelo quadrado da janela é a mais sombria visão de uma noite imperscrutável. Os olhos ainda mais cansados vão cair sobre Ângela, sobre o braço esquerdo de Ângela, sobre aqueles lábios que parecem guardar uma confissão. E os olhos começam a chorar, umedecem as nervuras do rosto, e Frederico enche de leves soluços o velório de Ângela, então sem nenhuma lágrima. Se Frederico não tivesse se envolvido, a lâmina estaria devolvendo as nervuras umedecidas. Agora o espelho retrata umas costas arqueadas, uns ombros que estremecem, e quando os soluços cessam, em seguida voltam, mais intensos, arqueando ainda mais os ombros. Como a morte de Ângela é repousante, como estão calmas suas feições, e Frederico deixa de olhar o modelo silencioso dos seios imóveis, a túnica esgarçada de cabeleira estendida, derramada de corpo afora, quase chegando aos pés. E foi dessa visão de turvos detalhes que Frederico se convenceu que Ângela repousava, dormia o seu repouso, nem parecia uma mulher morta, um corpo frio, uns seios que nunca mais poderiam amamentar. Porém, uma viajante de muitos dias e de muitas noites, uma viajante que estivesse a dormir, esquecendo a paisagem que as estradas pretenderam gravar em sua mente, uma viajante que estivesse descansando num eterno repouso, fazendo cesta de um suculento repasto. O braço esquerdo de Ângela parecia não mais guardar aquela picada que a injeção fizera. Estava com o corpo bem alvo, luzidio. Somente o braço caído fora do leito era uma denúncia, uma leve denúncia, que Ângela estava morta. Frederico levanta-se, mas torna a sentar-se, os membros pesados, barras de ferro. Queria suspender o braço de Ângela, colocá-lo sobre o leito, esconder aquela denúncia. Impossível. Todas as suas forças já foram gastas e uma profunda fraqueza o domina. Sentado a chorar, Frederico fica vendo num gesto do braço esquerdo de Ângela todos os seus antigos gestos, todos os seus recalques, todas as suas doenças. Quanto Ângela sofrera antes de repousar, quantas humilhações precederam aquele repouso, quantas? E Frederico viu-se diante do outro Frederico que fazia Ângela sofrer aos pouquinhos, lentamente, daquele outro Frederico que levava caboclas para o quarto onde Ângela dormia. Ângela acorda assustada e somente muito depois compreendia aquilo tudo. Frederico arrancava a Ângela do leito e, sem dizer uma palavra, sem dar a menor explicação, derrubava a cabocla numa posse furiosa que ondulava monstras silhuetas a rebolar, desfazendo os lençóis, arrancando das molas um ranger importuno, inimigo. Ângela procurava o ângulo das paredes e de lá ficava ouvindo o ranger da cama, vendo a massa disforme arquejar amorosamente. Ângela presenciava tudo aquilo cheia de medo, vencida, um pavor percorrendo-lhe o corpo, aguçando-lhe os ouvidos, fazendo-lhe das mãos trêmulos dedos. Quando Frederico fizera tal coisa pela primeira vez, Ângela escorregara até a porta, esmurrara-as, forçara as tábuas escuras do armário. Gritou, sentiu o coração pulsar doendo, e se tivesse postado defronte o espelho, teria visto a sua palidez, o de verde que a sua cor rosada contraíra.
Mas antes Frederico planejara tudo, fechara a janela, escondera as chaves do armário, fizera da fechadura da porta uma prisão, e depois de Ângela gritar, procurar fugir pela janela, procurar esconder-se na caixa do armário, depois que Ângela se certificou da completa crueldade de Frederico, refugiou-se num canto da parede e ficou ouvindo aqueles beijos, vendo aquela posse que era a mais cruel de todas as fotografias, estampando-se na parede defronte, oscilando, oscilando, perversamente oscilando. Tudo naquela noite parecia inimigo de Ângela. Havia estrelas, nuvens brancas, havia também a claridade da lua, ventos que assanhavam galhos, que enlouqueciam árvores, e a claridade era de um azul tão intenso que Ângela não podia enganar os olhos. A lua quebrava seu azul pelas frinchas da janela cerrada e transparecia pelas telhas de vidro. O azul da noite inundava o quarto, clareava tudo, chamava a atenção dos olhos de Ângela, e Ângela ficou a ouvir aquele ranger de molas sobrecarregadas, a ver na parede defronte aquela silhueta de monstruoso bloco, cada vez mais cruel, ficou a ouvir como uma prisioneira que estivesse clandestinamente vendo e ouvindo um amor. Os soluços de Frederico aumentaram, os sulcos do rosto parecem ter se cavado e as nervuras descem rígidas, escorrem como talhos. Há pouco os membros estavam pesados, barras de ferro, mas agora Frederico sente que vai andar. Aproxima-se de Ângela, mas não ousa tocá-la, não ousa sequer olhá-la no último adeus. Fica parado, os olhos sem nenhuma visão, olhos de cego. Vira-se novamente, relanceia o quarto, mas os olhos parecem mesmo olhos de cego. Não guardaram a mais simples das impressões, o mais leve dos detalhes. Guardam o que Frederico relanceou antes, retém o que Frederico reteve antes de chorar, aquelas impressões de anos passados, aquelas tardes de microscópio, aquele movimento em que a voz de seu Tibúcio impusera silêncio, respeito. Aquelas perversas noites os olhos guardam, e Frederico vê-se fechando as janelas, escondendo a chave da porta do armário, entrando com uma cabocla, inutilizando o sono de Ângela, que se vai arrancada do leito, jogada ao chão como um fardo. Tudo isso os olhos retêm, desenvolvem, dão cor aos traços mais esbatidos, e além de tudo isso, os olhos veem diante de si a face de Ângela a dormir naquele repouso, a dormir como se estivesse dormindo um sono tranquilo, num profundo repouso que a morte não conseguiu deformar. Rápido, Frederico abre as gavetas, rapidamente as mãos procuram descobrir alguma ampola. Na pressa, tomba os tratados de patologia e as mãos continuam a derrubar pilhas de revistas, revolvendo os bolsos de todas as roupas. Nenhuma ampola. Olha com desprezo o tubo em pedaços da seringa inútil, a confusão amarrotando revistas, livros, a lâmina do espelho transformada em pequenas lâminas, o castiçal emborcado, as pernas da mesa como 4 arpões. Olha para os atalhos que transformaram os punhos em 2 mãos de sangue. Mais uma vez olha, tudo quieto, todos dormindo sem saber de nada. Ele e o vigia deveriam ser os únicos acordados, as únicas criaturas que podiam afirmar se a noite fora triste. Frederico abre a porta, mas não se despede de Ângela. Os pés salapando na lentidão dos passos, comprime a lama que vacila, estufa. Cada vez mais aproxima-se do vigia, que pergunta numa voz carregada, assustadora: "Quem vem lá?" E os pés avançando, lentamente avançando. "Quem vem lá?" repetiu o vigia numa voz mais penetrante. Frederico se deteve. Por um instante, os pés ficaram afundando, mergulhados na terra preta, mole, mas foi somente por um instante que Frederico se deteve. A voz do vigia parecera uma bofetada, uma voz agridoce que tivesse vindo de alguma salina. Pela terceira vez, a voz do vigia rasga o silêncio, rompe o imutável que a noite alastra. "Quem vem lá? Quem vem lá?" E como se o vigia não soubesse outras palavras senão estas, ainda mais uma vez Frederico escutou e ao mesmo tempo esqueceu que uma voz pedia a sua identidade, queria ouvir algum nome, alguma resposta. Frederico, faces de olhos cegos,
ouvidos surdos, continua salapando a terra preta. Quem vem lá? Pela última vez o vigia falou. Se a noite fosse de ecos, as paredes e os morros poderiam responder às passadas de Frederico, às perguntas do vigia, mas o silêncio era solidão e profundo. As pernas, como se de verdade estivessem calçadas por duas botas escuras, continuavam avançando, afundando-se no chão de moles entranhas, avançando para a posse daquele repouso que adormecia a face de Ângela numa tranquilidade incomum. Como um relâmpago, passa pela cabeça de Frederico a lembrança de se encontrar em perigo, face a face com a morte. Mas é por demais tarde esta reflexão. Sente um arrepio descer-lhe pela espinha, um frio diferente, nunca provado, umedecer-lhe as mãos já úmidas de sangue. Tenta parar, prender as articulações, mas as pernas desobedecem, continuam a subir e a descer, como dois êmbolos que estivessem a se ondular numa marcha de desconhecido fim. E as entranhas, as moles entranhas daquele chão, terra preta, assemelharam-se a uma negra mucilagem, a um verdadeiro pântano, a um sorvedouro. Quem vem lá? E foi essa a última vez de verdade que o vigia soltou sua decisiva pergunta. Depois um estampido, um baque, um bufar que a lama não pôde esconder nas suas entranhas decompostas. E por segundo a lama ficou tremendo, se pregueando. Frederico, de olhos cerrados, revia o seu açougue nos fundos do laboratório, os seus coelhos, as suas lebres, as suas cobaias minando o pus, as chagas como um roseiral alastrando no corpo da menina loura, o repouso que adormecia a face de Ângela, e chegou a entreabrir os lábios para sorrir. Os dedos pouco a pouco se relaxaram, e o corpo de súbito adormeceu, lavado por uma chuva de pingos grossos que começou a cair. Voltando, a porta do quarto de Ângela deveria debater-se, mas continuou imóvel, presa nas dobradiças de ferros carcomidos, como se aquela passagem estivesse à espera de alguém. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com